Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, eu desejo aqui apenas expressar, me expressar, né, a respeito de alguns comentários negativos que foram registrados, né, aqui no YouTube a respeito de dois vídeos que eu fiz. Um sobre o livro Lords of Chaos e outro sobre as minhas impressões a respeito do filme Lords of Chaos, né. Eu não sei se eu vou conseguir ser tão sintético, né? Não sei se eu vou acabar me alongando. Eu espero que tenham paciência, vocês me desculpem, meus vídeos são chatos mesmo, mas eu sinto necessidade de expressar isso, né? E deixar claro aqui que eu não estou me referindo aos meus amigos, aqueles que eu citei no vídeo anterior, falando, né, que fizeram comentários extremamente inteligentes, educados, com argumentos assim brilhantes, né, pessoas que contribuem com o meu canal, que são os amigos que eu citei. Estou me referindo aos comentários negativos, pessoas que me atacaram, né, que me xingaram de tudo, né, e, né, que apenas produziram comentários, vamos dizer assim, inconsistentes e patéticos, né. Mas eu desejo fazer apenas, para o que eu quero explicar, eu desejo fazer um preâmbulo. Por exemplo, como aqui no Brasil acontece muitas vezes, um jornalista qualquer decide empreender uma investigação, uma matéria sobre o crime, sobre o narcotráfico aqui no Brasil. E ele consegue, vamos dizer assim, ele consegue angariar diversos contatos, inclusive com criminosos, e também consegue angariar registros históricos e documentos a respeito do crime de diversas outras fontes. E, ao final de tudo, ele consegue não só produzir uma matéria, mas vamos dizer, um dossiê, e desse dossiê se produz um livro, que conta, por exemplo, a história do narcotráfico aqui no Brasil. Bom, qualquer pessoa de bom senso sabe que nenhum jornalista, né, seria estúpido o suficiente para fazer um livro, é, para escrever um livro fazendo apologia ao crime ou defendendo o narcotráfico como algo, né, justificável em qualquer lugar do planeta Terra. Então, obviamente, né, como saem muitos livros aqui sobre, esses são livros que tentam dar um verdadeiro alerta ao público sobre os perigos do crime e os perigos do narcotráfico. Em geral, assim, por mais imprecisões que hajam no livro, em geral ele vai tentar expor ali qual que é a natureza do crime. Mas digamos que em seguida o livro é publicado, começa a vender, começa, né, a, a ter alguma repercussão e em seguida aparecem, sei lá, um ou dois narcotraficantes por algum meio de comunicação, por alguma via de comunicação, se expressarem, né, vamos dizer assim, declararem ao público que o livro de fulano de tal é uma mentira, né, que esse fulano de tal esteve com eles é uma mentira, o que ele está dizendo. As pessoas vão acreditar? As pessoas vão dar crédito aos narcotraficantes? Os narcotraficantes que, né, são pessoas que estão dispostas a tudo para conseguirem o que querem? Fica aí a questão. Então, é isso que eu queria deixar claro. Por exemplo, o Varg Vikernes, né, ele se expressou em alguns vídeos lá no canal dele, né, o Tillian Perspective, teve um carinha aí que ficou louca, ficou assim, indignada. Ah, você não sabe nem pronunciar o nome no canal do cara. Cara, eu tô cagando pro canal do Varg e tô cagando para a perspectiva do extremo norte. Não é perspectiva do extremo norte, é perspectiva do Varg Vikernes. Tá, começa aí já. Mas enfim, o Varg Vikernes se demonstrou bastante indignado porque o diretor do filme, Lord of Chaos, não o consultou em nenhum momento para produzir o seu personagem no filme. Tá, vamos colocar duas questões aqui, tá? Primeiro, quantas milhões de entrevistas o Varg já não deu falando a respeito de como ele cometeu o assassinato? Quantas vezes ele não declarou isso em público, e muitas vezes declarou isso de modo bastante orgulhoso e até cinicamente? Quantas vezes ele nos escreveu em detalhes, inclusive nessa última vez em que ele foi comentar o filme Lords of Chaos, ele descreveu novamente o que ele fez e ele falou exatamente o que ele já, vamos dizer, ele descreveu a cena exatamente como ele descreveu há mais de 20 anos atrás. E ao longo desses anos todos ele repetiu essas mesmas informações. Ou seja, ele mesmo é um, como eu disse, é um assassino confesso, mas não arrependido, né?
E ele mesmo então já fez muitas vezes questão de expor essa situação e expor outras situações em que ele estava envolvido, que inclusive envolve o incêndio a igrejas e o seu envolvimento muitas vezes com ideologia nazista e com esse fanatismo pagão. Isso tudo ele já demonstrou assim abundantemente, seja seja no tribunal, em entrevistas, né, no site dele na internet, no canal dele no YouTube, enfim. Havia alguma necessidade de alguém consultar ele? Ele mesmo expõe muitas vezes o, o que ele fez. Ele não disse que a melhor fonte para se entender o black metal é o canal dele? Quantos vídeos ele não fez falando isso aí? Então precisava alguém consultar ele? Né? Ah, mas ele distorceu a realidade. A questão é a seguinte: como é que o Varg Vikernes descreve o assassinato de Euronymous? O assassinato de que ele é protagonista. Termina com uma estocada na testa do cara. Como é que é a cena final do filme Lords of Chaos, em que ele está, né, ali protagonizando o assassinato de Euronymous? Como é que ela termina? Com uma estocada na testa. Portanto, o diretor não mentiu. Ele pode ter, como eu disse, dramatizado um pouco a mais, inserido algum elemento ou outro que não necessariamente tem a ver com o que realmente ocorreu. Mas a questão é que o assassinato ocorreu e que sim, a faca, né, a lâmina da faca ficou presa, né, no crânio da sua vítima e que ele teve certa dificuldade de retirá-la. E é isso que a cena mostra. Portanto, opa, está baseado em realidade, em verdades e mentiras. Aí está a verdade, né? E outro, o Wagner está tão indignado, mas por que ele está tão indignado com isso? Se não foi totalmente verdade. E outra, ele está indignado porque não consultaram ele? Precisou consultar? Tantas vezes ele repetiu isso aí? Mas vamos puxar um outro dado então. Quantas vezes o Varg Vikernes, né, é, publicou vídeos em seu canal do YouTube divulgando calúnias e mentiras e ideias estúpidas a respeito do cristianismo? Quantas milhões de vezes ele fez isso? Hum? Até o tempo, eu acredito que ele vai continuar ainda fazendo muitos vídeos, vamos dizer assim, produzindo calúnias a respeito do cristianismo. Quem que ele consultou? Qual autoridade religiosa, qual autoridade cristã ele consultou para produzir esses vídeos, né, que contam suas versões do cristianismo? Quantos clérigos, bispos, sacerdotes, papas, padres, monges, quantos ele consultou para aprender um pouco mais sobre o cristianismo? Quer dizer, aprender realmente sobre o cristianismo. Ele não sabe porra nenhuma de cristianismo. O que ele sabe da Bíblia? Ah, ele caça uns pedacinhos da Bíblia lá na internet e faz aquelas interpretações totalmente esdrúxulas, se não infantis. O que ele conhece sobre as origens do cristianismo, o que ele conhece sobre a história da igreja, o que ele sabe sobre o catecismo da igreja católica, o que ele sabe sobre o simbolismo católico, o que ele sabe sobre o cristianismo primitivo, o que ele sabe sobre os santos da igreja, o que ele sabe sobre as obras cristãs, sobre os filósofos cristãos, o que ele sabe sobre a cultura judaico-cristã. O que ele consultou de tudo isso aí para produzir os vídeos dele? Eu vou dizer para vocês, não consultou porra nenhuma. A única ideia que ele tem são aquelas ideias populares, né, que vulgarizam o cristianismo, que tornam o cristianismo um usurpador de culturas, um sistema alienante, um sistema de lavagem cerebral, né, que promoveu perseguições aos pagãos, né, que demonizou pessoas que não eram cristãs, enfim, toda aquela coletânea de puerilidades, né, que se popularizaram ao longo dos séculos a respeito do cristianismo. É isso que ele foi consultar. Mas, no entanto, ele se sente muito indignado porque o diretor de uma porra de um filme não o consultou para gravar uma cena em que ele é o protagonista do assassinato, sendo que ele fez questão de descrever o assassinato que cometeu muitas vezes. Então, quando eu digo para você, gente, quando eu digo assim, o Varg Vikernes é um sujeito incompetente intelectual. Ele não é um cara que sabe focar na realidade. Ele não tem interesse na verdade, ele tem interesse em suas próprias convicções. E isso é uma má influência para a juventude. Quando eu digo que estou fazendo, por exemplo, por que a minha tese ali
visa a comparar os dados históricos que estão contidos no livro Lords of Chaos com uma literatura do século XIX que retrata a vida de jovens revolucionários. Por que eu fiz isso? Porque existe uma certa relação, né? Já ali como eu disse, na Europa, ali final dos anos 80, era um período onde o comunismo estava bastante, né? Vamos dizer, era propagado intensamente, você tinha um período de Guerra Fria, né? A coisa era tensa, e muita gente se alienou naquele período, né? Por conta dessa infiltração cada vez mais galopante do comunismo em todas as instituições, não só na Europa, em boa parte aqui na América do Sul, na América do Norte. É a questão da revolução cultural. Tem alguma coisa, não estou dizendo que tenha tudo a ver, mas tem alguma coisa a ver. Você tem jovens que já nasceram sob a égide de uma interferência cultural bastante alienante. E em seguida, muitos desses jovens, vamos dizer, influenciados por já um departamento comunista, que era ali a Juventude Vermelha, frequentada pelo Eystein-Arset, acabaram influenciados, né, já estando, né, mais ou menos movidos por um espírito um tanto delinquente, né, um tanto radical, acabaram, vamos dizer assim, de alguma maneira engrossando o caldo por influência, né, de ideais socialistas. Está lá o Eystein-Arset com pôsteres do Stalin, de Pol Pot, de Mao Tse-tung e de Karl Marx. Isso aí exerce uma influência, meu filho. E em seguida se produziram, depois então do suicídio do Perrolin, você tem a intensificação dessas atitudes radicais que culminaram em pelo menos 2 assassinatos e ao incêndio à igreja, ou seja, se produziu um caos e algo que beirou ao terrorismo. E isso tem muito a ver com o processo revolucionário. Então, o meu alerta, a minha intenção com a minha tese é apenas fazer essa comparação com a literatura do Dostoiévski, no sentido de que isso possa ser útil, que isso possa alertar, se isso se divulgasse, né, com mais precisão, para que jovens que hoje curtem, né, uma geração aí atual que curte black metal e que está tomando conhecimento de todos esses fatos ali por meio do filme, não se torne também, não venha se tornar predisposta a isso. É possível se repetir isso aí. Coisas desse tipo se repetiram na história, é só você estudar um pouco. E mesmo que uma situação intensa como essa, trágica, né, e perigosa, não se repita, a questão é a seguinte: existe um grande risco das pessoas se alienarem por causa disso, né? Você não pode exibir o Dead como um ícone, um marco da história do black metal. Se ele for um marco, é um marco da autodestruição, do autoaniquilamento, né? Né, o ícone do masoquismo, né? Da depressão e da tendência suicida. Isso não é nada positivo para a juventude, meu Deus do céu. Como é que tem gente ainda querendo respeitar isso? Não tem como respeitar isso, meu Deus do céu. Você pode gostar das músicas, das bandas, mas não esqueça que existe todo esse paralelo, né, contextual ao qual as bandas estão ligadas. Portanto, você tem que ter cuidado com isso, né? Então é por isso que eu fico pensando assim, quem é o Varg Vikernes para estar cobrando alguma coisa do diretor? E outra, um cara aí, o outro babaca aí que veio comentar, babaca ignorante, que pensa que é o perigoso, né, que deve pensar que é um cara muito bom senso, ele ficou indignado porque eu me referi à esposa do Varg Vikernes como uma antropólogazinha de merda. Eu vou dizer uma coisa, cara, o que você quer que eu pense? Um antropólogo, uma pessoa que trabalha, que atua como antropólogo, antropologia é uma ciência, cara. E um cientista, ele tem que trabalhar com isenção. Então, se ela é uma antropóloga, ela não pode estar favorecendo esta ou aquela cultura. Ela tem que trabalhar em cima da verdade e ver quais são as consequências das relações do homem com o seu meio ambiente, com a sua cultura, né?
Então como é que essa mulher não é capaz de interferir ali no canal do Wagner e pedir para que ele pare de produzir esses vídeos estúpidos que ele vem produzindo, sobretudo em relação ao cristianismo. Esse monte de mentira, esse monte de baboseira, esse monte de merda que ele vem falando sobre o cristianismo. Que só mostra a sua ignorância com relação à religião cristã. Porque, cadê a presença? Por que essa mulher é tão omissa? Ela devia interferir, dizer, ó, para de produzir isso aí, minha filha, você está criando... Porque o que ele está fazendo é exatamente isso, ele está criando uma imagem bastante ruim. Qualquer pessoa de bom senso e que estude para valer, que seja um estudante sério, que compreenda quais são os métodos responsáveis que toda pessoa deve proceder para empreender um estudo sério, que busque a verdade, né, percebe que o Wagner está fazendo, na verdade, é calúnia. E a esposa dele, sendo uma antropóloga, deveria interferir e, né, convencê-lo a parar de produzir esses vídeos imbecis, estúpidos a respeito do cristianismo. Se ela não faz isso, a impressão que eu vou ter é que ela é conivente com isso e, portanto, não passa de uma, né, profissionalmente falando, de uma antropólogazinha de merda. Quer que eu repita, cara? Uma antropólogazinha de merda. Tá bom? É isso, gente. Sabe? É para pôr um fim nesse papo. Chega de falar de Lords of Chaos, né? Já passou, já saturou. Eu vou depois continuar produzindo vídeos a respeito da história do Black Metal, segundo o meu ponto de vista, segundo a tese ali das relações disso com movimentos de esquerda, ok? Então, obrigado pela paciência aí e desculpe qualquer coisa aí, tá bom?